existe amor que pode colocar eu e você nos lugares mais altos dessa sociedade. O Senhor tem um poder tão grande que Ele fez o sol, a terra, o mar e toda a edificação que existe sobre o globo terrestre, e fora dele também foi criada por Ele. O tema dessa festividade, ou deste culto, eu não vou assim transmitir uma palavra em cima dele, mas o sentimento é o mesmo. O sentimento da palavra é de restaurar, transformar, salvar. Esse é o papel da palavra de Deus. Mas o tema, ele fala o que mesmo? Qual é o tema mesmo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso fala de alguém que vai recomeçar. Isso fala de alguém que vai reescrever uma nova história. Isso fala de alguém que vai passar a viver por fé e não por vista. E é por isso que eu quero transmitir uma palavra falando do nosso amigo, irmão em Cristo, Jó. Mas o que eu quero trazer a uma reflexão é da necessidade de nos aproximarmos de Deus. O que eu quero falar nessa noite é um verbete, é algo, uma exclamação, uma afirmação que já ouvimos por algumas vezes, mas que às vezes estamos um tanto que distante dessa palavra. E na verdade, nós precisamos nos aproximar dela. A palavra fala assim, alguns falam isso com alegria, alguns falam isso para transmitir uma bela pregação, mas mais do que isso, essa palavra deve ser sentimentalizada, vivida, com força, com garra, repreendendo todo o mal que tente contra a finalidade para que ela foi direcionada. Quem nos separará do amor de Deus? Quem separará a mim? Porque não sou nada, não tenho nada para transmitir para vocês, além daquilo que o Espírito falou comigo na minha intimidade. Eu digo que a resposta é simples. Pergunte a Jó. Se espelhe em Jó. Se aproxime de Deus como Jó. Tema a Deus como Jó. Passe a ter uma intimidade com Deus como Jó. Sirva a Deus como Jó. E então verás a glória de Deus sobre a vossa vida. Solta a faixa 12. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Um louvor que fala reatando a amizade. Adore ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória. Se eu não conseguir terminar a mensagem, a igreja adora, a glória sobe, desce, o Espírito manifesta, cura, liberta, transforma e faz milagre. Ele não depende de mim. Aleluia. Escute isso em nome de Jesus. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço a tua voz. Olha que Deus sente. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Sabe o que está acontecendo?
Você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade de estar com você. Marcou este encontro porque ele precisava conversar contigo. É sempre contigo. Se arrepender. Ele vai alcançar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser. A gente vai sair daqui de mudado. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse hino, esse louvor fala acerca de intimidade com Deus. Esse louvor faz uma cobrança a nós mesmos. Esse louvor falou tanto ao meu coração que quando eu saí na rua para buscar um amigo, levar um amigo ao aeroporto, Deus falou, Deus usou ele nem estava sabendo. Ele disse, rapaz, uma situação me contrariou, porque alguém que devia se dedicar à obra, ontem deixou de fazer a obra de Deus, visitar alguém que estava doente, porque disse que tinha marcado um compromisso com alguém que ia fazer aniversário. Aquilo me deu uma resignação tão grande, Douglas, ele falando para mim, porque o meu compromisso foi marcado desde o dia que eu desci das águas, ou melhor, desde o dia que eu levantei as mãos e aceitei ao Senhor, desde aquele dia que eu já tinha um compromisso marcado com Deus. Aquilo tocou em mim. Aquilo me fez entender que devemos priorizar Deus em tudo e em todas as coisas. Aquilo me fez entender que eu não sou um simples ou um qualquer, sem um reino, sem alguém a respeitar superior. Ainda que você não tenha seu pai, a sua mãe em vida, alguém para cuidar de você, existe um Deus que te criou, te fez, te chamou como nação eleita, te colocou de pé, ele usou uma promessa sobre a sua vida e prometeu lhe abençoar sobre a terra, de maneira que ninguém pode refutar, desfazer ou anular a glória que Deus quer manifestar em você. Apenas uma coisa separa-nos de Deus: os nossos pecados, a nossa falta de fé. Porque Jó tinha fé em Deus. Estou a falar de um homem que a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus. Eu estou a falar de alguém que era justo, mas ser reto, sincero e temente a Deus não é simplesmente uma afirmação que é trazida para alguém que está em paz. Essa afirmação é trazida para alguém que passa pela guerra, mas permanece fiel a Deus. Jó era tão sincero, tão reto, tão correto, tão temente a Deus, que aquilo chamou a atenção do inimigo, do diabo. O diabo usou um argumento fajuto, precário, falível. Ele disse assim: mas só por quê? Ele te serve, te adora, porque ele tem tudo. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tem de tudo, não falta nada a ele. O inimigo não entendia que a relação com o ser humano é de ingratidão. O ser humano, quando tem tudo, se esquece de Deus. E alguém, quando tem tudo e lembra de Deus, quando ele perde tudo, ele entende que tudo que ele tem foi Deus que deu, e tudo que ele perdeu foi Deus que tirou. E ainda que ele tenha perdido a terra, ele pode herdar os céus em glória. E se existir uma promessa sobre a vida dele, ele pode perder tudo, mas ele vai crer que o Redentor dele vive, e em algum momento
tinha tudo, tinha gado, tinha mosto, tinha azeite, tinha o que ele quisesse ter. Alguém que mesmo tendo tudo não se esqueceu de Deus. Isso é um convite a você se aproximar de Deus, porque Deus vê o passado, o presente e o futuro. E se Deus vê que se Ele lhe abençoa no futuro, você se afasta dele, a bênção fica retida. Porque a Bíblia diz que as nossas orações são traduzidas pelo Espírito, que conhece a intenção do coração, que, diga-se de passagem, nem nós mesmos podemos conhecer. É por isso que a palavra diz: não questione, se santifique mais. Ah, eu já sou santo. Não. A palavra diz: quem é santo, santifique-se mais, porque você não conhece a você mesmo. Jó passa a agradar a Deus com seus holocaustos de sacrifício no período contraditório, porque Jó poderia escolher depois da tarde, depois do almoço, na vida da noite, depois de ter feito aquelas festas. A palavra diz que Jó, tendo tudo, ele reservava um período para Deus às madrugadas, e está escrito. Ele reservava um período para Deus e clamava pelos seus filhos. Ele oferecia holocausto a Deus. Isso nos faz entender algo. Nunca se esqueça de Deus. Se queres ser abençoado, te prepara, porque Ele vai te abençoar. Mas quando a bênção chegar, não se esquece de Deus. O inimigo usou desse argumento e Deus olha para a cara do inimigo, assim eu conjecturo e disse: você já viu alguém que me serve tendo tudo, deixar de me servir porque perdeu seu circunciso? Toca nele, você vai ver como é que ele me adora. O inimigo começa a tirar tudo que Jó tinha. O inimigo toca nas finanças de Jó. O inimigo permite, Deus permite que caia uma bola de fogo e consuma alguns gados de Jó. O inimigo permite que Jó tenha uma perca financeira muito grande. O inimigo permite que os filhos de Jó sejam possuídos por um vendaval que entrou na casa dele e saiu matando todo mundo. Mas ele não era justo, perdeu tudo, é assim mesmo. Deus tinha um propósito com aquilo ali. Jó perde tudo e a primeira atitude de Jó, na primeira parcela que ele perde. Perde filho, perde gado, perde finança, perde muitas coisas. E quantos de nós perdemos um pouquinho, começamos a murmurar? E quantos de nós a bênção tarda um pouquinho, a gente já passa a duvidar? Você sabe qual é a atitude de Jó que a gente deve encampar, ou absorver, ou sentimentalizar e viver para sermos vitoriosos? A Bíblia relata que quando o inimigo toma boa parte da riqueza de Jó, ele se prostra e adora. Jó rasga as suas vestes, em sinal de humilhação, raspa a cabeça, se lança sobre a terra e começa a adorar o Senhor e dizer: Senhor, Tu tens o controle de tudo. Aí ele começa a dizer, a Bíblia diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. E lançou na terra e adorou. E ele disse assim: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Imagine alguém que perde tudo num cenário como esse. Alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha muitas coisas. E às vezes você se pega na presença de Deus e você começa a sofrer algumas perdas. E você não entende o que está acontecendo. Eu quero lhe dizer que se no mundo você foi abençoado, o projeto de Deus é te dar dupla honra. Eu quero lhe dizer que se no mundo você perdeu algo, Deus quer restituir em dobro. Glória a Deus. Ou se tiver pouco, o dobro, Ele restitui 100 vezes mais. Eu quero lhe dizer que o que Deus tem preparado para a igreja não há de se comparar com riqueza material, porque isso Ele dá assim. Mas muito mais grandioso do que ver $1 milhão cair na sua conta é você orar e o cego ver. É você clamar e Deus responder. É você orar e o corpo
oásis lá. Você só vai encontrar um oásis no deserto. Para chegar no oásis, é preciso passar pelo deserto. Mas nós não somos preparados pela sociedade, nós não somos preparados pela nossa educação a passar pelo deserto. Mas a Bíblia nos ensina a passar pelo deserto, porque no deserto Ele promete vitória para a nossa vida. O crente não veio à terra para sofrer, o crente veio à terra para ser provado, porque a vida é uma prova. Se não fosse por isso, Deus não teria dito: bem-aventurado aquele que é provado. Porque quando for aprovado, Ele faz menção à prova, receberá a coroa da vida. Jó se prostra e adora a Deus, como se não bastasse. O inimigo disse: não, eu toquei na sua finança, eu toquei em tudo dele, mas só estou a tocar na carne dele, no osso dele, bota uma doença dele para ver como é que vai ser a coisa. Deixa eu encostar nele ali. Eu vou falar, pode tocar. Toque em tudo, só não tira a vida. Toque em tudo que você quiser. O inimigo vai e coloca uma chaga maligna que consumia da planta dos pés ao alto da cabeça de Jó. Ali nós vamos ter a oportunidade de ver a segunda atitude de Jó. Jó, em meio a tudo isso, a Bíblia diz, no capítulo de número 2, versículo de número 6, que mesmo depois que se tira de Jó a sua saúde, que toca nos seus ossos, que Jó passa a viver uma vida miserável, como ele mesmo pronunciara. Jó passa a viver uma vida dissoluta no sentido físico, porque ele não tinha mais prazer nenhum na vida. Ele foi obstado da sua percepção de vitória em meio à terra, ele foi visto como derrotado. Seus amigos se distanciaram dele. No primeiro momento que os amigos dele se aproximam dele, os amigos dele ficam, se eu não me engano, 6 dias sem nem falar com Jó, porque entendiam que a dor dele era muito grande, não tinha palavras que pudessem suplantar aquela dor. Isso nos faz entender que não importa o tamanho da sua angústia. Se você entrou por essa porta com desejo suicida, eu quero lhe dizer que Deus quer lhe dar vida com abundância. E o inimigo quer tomar a sua bênção. Vive a sua palavra, medita dela, de dia e de noite. Não te aparte do livro dessa lei. Começa a viver por fé e não por vista. E Deus vai revelar a glória em sua vida. E o mal não prevalecerá. Davi disse assim: pereceria sem dúvida, se não cresce a fé, o instrumento que liga o homem a Deus. Davi disse: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Crente tem visão de águia porque ele só olha assim. O obstáculo passa aqui. Deus nos ensinou, não foi andar por debaixo das águas, foi por cima dela. Glorifica ele, adora. Exalta o nome do Senhor. Levanta a mão, dobra de glória que ele merece. Levanta a glória, toda exaltação. Porque ele é. E aquilo que você não viu, você vai ver. Sabe por que você não viu? Porque a fé é acertando o que você nunca viu. Mas Deus vai materializar aquilo que você nem sonhava em ver, porque está além do que você imaginava. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Justo. Ele disse isso a Jó. Por acaso seria eu injusto? Por acaso eu que criei o céu, a terra e o mar não teria o controle de todas as coisas, Jó? Jó vira a Deus e disse: Senhor, me perdoa. Bem seis que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. E ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Não murmure. A segunda atitude de Jó que me chama a atenção é que quando o inimigo toca nos seus ossos, toca na sua saúde física, a reação
não pecou Jó com os seus lábios. Não murmura. Crente tem que ser tarde no agir. Mas o que é isso? É verdade. Se a gente age sem pensar, a gente peca. Mas por quê? Porque os nossos pensamentos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente pensa, a gente se liga com Ele. E quando a gente se liga com Ele, toda atitude é proveitosa. Adore a Ele. Isso não é de mim, é dele. Glorifica Ele, exalta Ele. Só Ele merece toda honra, toda glória, toda adoração. Existe um Criador, não esqueça disso. Ainda que a ciência tente atribuir a criação a Charles Darwin, quero lhe dizer que ela não pode ter ousadia de dizer que aquilo foi experimentado. Aleluia, Jesus! Charles Darwin não pôde escrever que foi uma teoria, foi algo experimentado. Ele teve que usar o nome teoria, aquilo que não foi provado. E Jesus pega o globo, forma a terra, forma o homem, algo experimentado. Ele é Deus. E não tem como contestar a glória dele. Jó em tudo não pecou com seus lábios. A Bíblia diz sobre tudo que deves guardar. Guarde seu coração, porque dele procede a sair da vida. A Bíblia diz que com a tua boca você pode matar alguém ou até você mesmo. Davi, ele tinha suas dúvidas. Davi tinha suas angústias, espere nele. Mas ele só mostrava as suas fraquezas para Deus. Está doendo? Me desculpe. Cala a boca e fala com Deus. Davi não precisa falar para o pastor, é bom, mas já falou, não precisa falar mais não. Davi, confia com a irmã, fala. Fortalece a oração, não podemos ter um termômetro desajustado, não. Nosso irmão sempre vai ajudar. Mas, sobretudo, tenha sua intimidade com Ele. Sobretudo, dobra o seu joelho e pede a Ele. A gente quer receber oração, mas não quer orar. Aqueles que estão afastados de Deus querem bênção, mas não querem entrar pela porta. Porque a porta é essa igreja. Algo simples que às vezes alguém passa desapercebido. E o caminho é Jesus, mais humilde. Mas é este caminho que lhe conduz à salvação. É este caminho que vai mudar a sua história. É este caminho que a sua mãe, quando lhe deu a palavra de maldição, você vai tampar a boca do diabo que usou ela e vai mostrar que Deus é Deus de vitória. Este caminho que a palavra foi pregada a homem que transforma Jacó em enganador em Israel, nação eleita, escolhida por Deus. Não me canso de dizer, não escolhestes vós a Ele, mas foi Ele que nos escolheu, e a missão é dar fruto. Cadê os nossos frutos? É tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de se colocar de pé. Não importa, jovem, não importa, adolescente, se a dúvida impera em sua mente. Não importa, senhor, o que está acontecendo é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Há 10 anos atrás se acreditava mais na volta do Cordeiro. Hoje que os sinais estão se cumprindo a todo instante, as pessoas têm dificuldade em entender e acreditar. Sabe o que é isso? O cumprimento da palavra, o amor de muitos diarias, a cegueira espiritual estaria dominando as pessoas não conseguem enxergar que Ele vem para resgatar a sua igreja. Agora é Ele. O banquete que o mundo oferece é um banquete envenenado. Jó tem todas essas atitudes, mas tem um momento que ele vai e diz assim: Senhor, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Mas antes daquele dia o sol não clareasse, as nuvens se escondessem, mas antes eu tivesse nascido morto, porque eu repousaria na minha carne. Escute isso, você pode até ter medo. O que é isso? Faz parte da estrutura
adâmica. O medo não existia antes do pecado, mas depois dele ele existe, é fato. Mas a quantidade de coragem tem que ser maior do que o medo. O medo dos seus amigos, da sua família, do que eles vão pensar, não importa. Tenha coragem de abraçar Jesus. O medo de voltar a fazer aquilo que caminhava. Escute isso que eu estou falando. O medo de fazer aquilo que caminhava para o cumprimento do seu sonho que você deixou para lá, não pode ser maior do que a coragem de Deus que diz assim: eu sou fiel para cumprir todas as minhas promessas. Nenhum dos meus pensamentos podem ser frustrados. Jopara e meus amigos devem ter continuado dele, porque senão pecado não, porque ninguém toca na autoridade do meu Deus. Pode até tocar em mim, mas em Deus não. Deus se defende, claro. Deus faz a paz, promove a guerra. Ele é Deus, abençoa os filhos da terra. Mas Jó diz assim: que com tudo aquilo que ele tinha passado, eu quero ler a passagem, que ele diz assim: aleluia. A igreja pode adorar. Não precisa falar. Não precisa mandar você olhar para ninguém, você olha a palavra para você mesmo. Adore ele. Glorifique a ele. Só chegou o momento difícil da sua vida que ele não tinha nem coragem de abrir a palavra para ler. A Bíblia diz que Jó traz a seguinte afirmativa: eu já estou terminando. Jó disse assim: vocês estão tripudiando em cima de mim? Deixa eu me lembrar aqui. Aí Deus usa uma diz assim: rapaz, você ensinava as pessoas, você era um homem forte. Talvez Deus está falando com alguém que está afastado do evangelho. Você é um homem forte. Você é um homem que tinha as suas brilhanturas no seu verbo, naquilo que você falava, fazia, na maneira que você pregava, na maneira que você incentivava as pessoas. Cadê você? Agora estão aí os seus amigos falando mal de você, dizendo até que você está em pecado. Aí Jó para e lembra do Deus que criou ele. Ele nunca esqueceu, mas naquele momento o medo dele tomou uma pancada, tudo. E o potencial de coragem resgatou ele e disse: é agora. Aleluia. Deus diz: Jó, você sabe o que está acontecendo mesmo no meio dessa tribulação que você está passando? Mesmo todo mundo te vendo já como perdido, miserável, alguém que acabou, alguém que perdeu a glória, a unção de Deus, alguém que perdeu a bênção material, perdeu tudo. Jó pode dizer assim: eu perdi tudo. Não tem como eu voltar a ver nada. Olha para isso, está tudo destruído. Perdi minha família, minha mulher virou para mim, sabe todo mundo esse Deus e morre, porque ele te amaldiçoou e te jogou para o inferno. Como falas uma louca mulher, assim falaste agora você contra Jeová. Eu vou dizer o que Jó disse, preste atenção nisso. Jó disse assim: a quem me dera, que está escrito, que eu pudesse escrever um livro da minha história, que aqueles que vissem o final da minha história não iam suportar a glória que Deus revelou na minha vida. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, glorifique, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpido na rocha. Porque eu sei que o meu Deus se revela para Jó e diz: meu servo, eu tenho todo o controle de tudo sobre as minhas mãos, não se preocupa. E quando finaliza o livro de Jó, Jó diz assim no último capítulo deste livro: Senhor, me desculpa, eu sabia que o Senhor não estava no controle, mas o Senhor sabe que nós somos falhos.
É por isso que nós oferecemos aqueles holocaustos, é por isso que nós oramos, é por isso que a gente jejuma, Senhor. A gente é fraco, a gente é falho. Mas Deus perdoou muitas fragilidades de Jó. Mas teve coisas que chamou a atenção, o Senhor usa como legado, porque ele não murmurava, ele não abria a boca para falar coisas indevidas. Ele não abria a boca para murmurar contra Deus, e isso chamou a atenção de Deus. Ainda que Deus tenha se entristecido um tanto com ele, porque ele se amaldiçoou muito, ele nunca desfez ou falou nada contrário à glória de Deus. Ele disse: Deus me deu tudo, toma tudo, eu não tenho nada, mas tenho uma glória com ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí Jó disse assim: nem sei eu que tudo pode isso, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha o fim da história, ele queria que isso fosse escrito, e olha onde foi parar, a Bíblia. Ele sonhava que a história dele fosse escrita e foi parar na palavra. E fica um legado hoje para quem diz assim: essa palavra do Velho Testamento se cumpre mais não. Paulo disse que a glória que Deus tem reservado não vai se comparar com nada nesse mundo. Grava essa palavra que eu vou encerrar aqui. O pastor vai fazer um apelo. Restabelece a sua comunhão. Você está perdendo tempo. O que Deus quer fazer em sua vida, José, é grande. O que Deus quer dar, o inimigo tem uma noção. É por isso que ele não deixa você acontecer. Volta depressa. Ele te chama. Eu já fui no mundo, mas Deus tem me dado graça e glória para lá, não volto mais nunca, em nome de Jesus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Eu passo o apelo para o nosso pastor. Estou levantando. Jesus está te chamando. Você está a sua vida. Eu quero ter a tua vida. Pode se aproximar. Você vai receber. Deus receba a sua história. Rendemos graças ao nosso Deus neste culto, neste momento de adoração, ministração da palavra, esse momento em que envolvemos os nossos convertidos com as coisas de Deus. No entanto, queremos avisar que nós temos uma semana ainda de oração.